Vamos lá, pessoal. Vamos iniciar mais uma correção, dessa vez a série de Direito Civil da primeira fase do 35º exame. Olha só, são 7 questões e eu dividi aqui esse vídeo em 2 partes, de tal forma que não fique muito cansativo para quem está assistindo. Prova tipo 1 branca, vamos lá, olha só. Raquel resolve sair para comemorar sua efetivação como advogada no escritório em que estagiava e se encontrava com seus amigos em um bar. Logo, ao entrar no local, o garçom a convida para realizar um breve cadastro a fim de lhe fornecer um cartão que a habilitaria a consumir no local. Ao realizar o cadastro, Raquel se surpreende com as inúmeras informações requeridas pelo garçom, a saber, nome completo, data de nascimento, CPF, identidade, nome dos pais, endereço, e-mail e estado civil. Inconformada, Raquel a fornecer os dados, alegando haver clara violação à lei de proteção de dados pessoais, ao que o garçom se recusa, responde que, sem consentimento de todas as informações, o cartão não seria gerado e, por consequência, ela não poderia consumir no local. Com base nessas informações, assinale a afirmativa correta. Então, pessoal, questão interessante que traz aqui, dentro do direito civil, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Lei 13.609 de 2018, e que explorou aí, dentro aí da nossa atual era digital, ok? Na qual os nossos dados estão aí pela internet, e essa lei traz aí uma responsabilidade de quem procura tratá-los, desde que com intenções legítimas e com transparência. Então, a lei veio regulamentar e dar maior proteção para o cidadão que tem, geralmente, os seus dados solicitados por ocasião de um serviço ou de uma venda, ok? Então, olha só, o examinador, na letra A, ele fala o seguinte: é válida a coleta de tais dados pelo bar, haja vista que foi requerido o consentimento expresso e destacado da consumidora. Então, nesse sentido, pessoal, voltando aqui para o enunciado, nós vemos que houve aí um exagero, né, por parte aí do estabelecimento que requereu para que ela consumisse, né, no bar, nome completo, data de nascimento, CPF, identidade, nome dos pais, endereço, e-mail, estado. É quase uma qualificação de uma inicial, né? É como se ela fosse ajuizar uma ação na justiça. E isso é lógico que é desnecessário, ok? E a lei também veio proteger o cidadão nesse sentido. Aonde está isso, professor? Artigo 6º, inciso 3. Olha só. As atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios. O princípio da necessidade, no inciso 3. Olha só. Limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades, com abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento de dados. Então, há uma limitação, há um princípio que limita ao mínimo necessário de acordo com a abrangência de dados pertinentes. Esse tratamento deve ser proporcional e não excessivo, ok? E deve estar de acordo com a finalidade do tratamento de dados, né? É lógico que se você vai entrar num bar, não tem problema nenhum de pedir: nós gostaríamos de manter contato com você, você pode dar um primeiro nome, um e-mail, sem problema nenhum, se você quiser, né? Agora, ele dizer para você que você tem que dar todos os seus dados, né? Identidade, CPF, data de nascimento, endereço completo, nome dos pais, para você consumir em um bar, é lógico que houve aí um abuso por parte do estabelecimento, ok? Diante disso, a letra A, quando ela coloca que é válida a coleta de dados pelo bar, está incorreto, porque, na verdade, é inválida, porque vai contra o princípio da necessidade, que está lá no artigo 6º, inciso 3, da Lei 13.609. Letra B, a coleta de tais dados pelo bar é regular. Não, é irregular, já vimos por quê. Letra C, é válida a exigência de tais dados, pois trata-se de política da empresa. No caso do bar, não cabendo à consumidora questionar a forma de utilização dos mesmos. A consumidora pode questionar sim, tá? E o pedido de tais dados foi inválido, ok? Letra D, a exigência de tais dados viola o princípio da necessidade, pois
os dados requeridos não são proporcionais às finalidades de tratamento de dados relativos ao funcionamento do bar. A letra D, o gabarito da questão, tá, pessoal? Continuando aqui, ó, a lei traz o que é dado pessoal, que é importante você saber, ó. O que é dado pessoal? Artigo 5º, inciso 1. Informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável, tá? Dado pessoal sensível. Aí é importante você saber essa diferença, ó. Dado pessoal sensível é o dado pessoal sobre origem racial ou ética, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico, político, dado referente à saúde, à vida sexual, dado genético, biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. Então, a lei faz aí essa diferenciação porque o tratamento tem que ser diferente, tá? Então, eu trouxe aqui para você ficar atento a isso. Artigo 5º, inciso 12, ela, consentimento é manifestação livre, informada, inequívoca, pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada. Esse aqui, o princípio do consentimento, ele é importantíssimo no que se refere à Lei Geral de Proteção de Dados. A pessoa tem que consentir, tá? Artigo 8º, lá, o consentimento previsto no inciso 1 do artigo 7º desta lei deverá ser fornecido por escrito ou por outro meio que demonstre a manifestação de vontade do titular, tá? Parágrafo 1º, caso o consentimento seja fornecido por escrito, esse deverá constar a cláusula destacada das demais cláusulas contratuais. Então, o consentimento por escrito, ele resguarda aí o estabelecimento que procura tratar os dados, ok? Gabarita, que é a letra D. Vamos para a próxima. Ah lá, pessoal, questão 36, prova tipo 1, branca. Maurício, ator, 23 anos. E Fernanda, atriz, 25 anos, diagnosticados com síndrome de Down, não curatelados, namoram há 3 anos. Em 2019, enquanto procuravam uma atividade laborativa em sua área, tanto Maurício quanto Fernanda buscaram, em processos diferentes, a fixação de tomada de decisão apoiada para o auxílio nas decisões relativas à celebração de diversas espécies de contrato, a qual se processou seguindo todos os trâmites adequados deferidos pelo Poder Judiciário. Assim, os pais de Maurício tornaram-se seus apoiadores e os pais de Fernanda os apoiadores dela. Em 2021, Fernanda e Maurício assinaram contratos com emissora de TV, também assinados por seus respectivos apoiadores. Como precisarão morar próximo à emissora, a qual o casal terá de mudar-se para a cidade. E por isso está buscando alugar um apartamento. Nesta conjuntura, Maurício e Fernando conheceram Miguel, proprietário do imóvel que o casal pretende locar. Sobre a situação apresentada, conforme a legislação brasileira, assinar a afirmativa correta. É questão interessante, né, pessoal, que traz aí a questão da capacidade civil. Olha lá, você teria que ter como premissa, para você acertar essa questão, o seguinte axioma, olha só, a deficiência não gera automaticamente a perda da capacidade. A regra é a presunção da capacidade, ok? É preciso aliar a deficiência à restrição da prática de determinados atos da vida civil, conforme inciso 3 do artigo 4º do Código Civil. Vamos ler, olha só, sobre o fundamento dos artigos 3º e 4º, o Código Civil dispõe, tá lá, artigo 3º, são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Tá aí, definiu que é incapacidade absoluta, ok? Artigo 4º, são incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer. Inciso 3, aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade, tá? Aí, no inciso 1, tem os maiores de 16 anos e menores de 18, os ébrios habituais e os viciados em tóxico, e inciso 4, os pródigos. Aí, lendo esses artigos, você chegaria à seguinte conclusão, ó, tendo em vista o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que sabidamente alterou a teoria das incapacidades, estes indivíduos, por ocasião de desenvolvimento e estímulo, são, em regra, plenamente capazes, eventualmente, pode ser caso de tomada de decisão apoiada, ou então enquadrados como relativamente incapazes por força do inciso 3, que nós lemos, que eu destaquei, tá? Artigo 4º do Código Civil. Contudo, é situação excepcional. A regra é a capacidade civil plena. Portanto, você diria, professor, então eles são relativamente incapazes? Não. A regra é a capacidade, tá? Nesse caso,
eles podem sim tomar decisão apoiada, tá? Então, professor, o que é a decisão apoiada? Então, professor, o que é a tomada de decisão apoiada? É simples, eu coloquei aqui para você, ó. Não visa suprir incapacidade. Trata-se de um instrumento utilizado pelo portador de algum tipo de deficiência. Os apoiadores vão auxiliá-lo na prática de atos da vida civil. Em caso de celebração de contrato, o contratante poderá exigir que os apoiadores contraassinem o contrato. Geralmente, os pais são apoiadores, tá? E quem não conhece acha que eles estão sendo assistidos por serem relativamente incapazes, o que é uma inverdade, tá? Pode acontecer, tá? Mas não é a regra, ok? E o artigo 1783-A é a definição legal aí, ó, do que é a tomada de decisão apoiada. A tomada de decisão apoiada é o processo pelo qual a pessoa com deficiência elege pelo menos duas pessoas idôneas com as quais mantenha vínculos e que gozem de sua confiança, para prestar-lhe apoio na tomada de decisão sobre atos da vida civil, fornecendo-lhes os elementos e informações necessários para que possa exercer sua capacidade. Ok? A pessoa com deficiência é considerada capaz, inclusive para contrair casamento e para assinar contratos, onde os apoiadores devem contrassinar os contratos quando um terceiro assim exigir, diz lá o parágrafo 5º do artigo 1783-A. Com essas informações, você já poderia ir para as assertivas. Olha só. Letra A. Maurício e Fernanda são incapazes em razão do diagnóstico da síndrome de Down. Lógico, eles botaram logo a casca de banana na letra A, o que é uma mentira. Maurício e Fernanda são plenamente capazes aqui, tá? B. Maurício e Fernanda são capazes por serem pessoas com deficiência apoiadas, ou seja, caso não fossem apoiados, seriam incapazes. Mentira, não é esse o conceito de decisão apoiada, ok? Caso não fossem apoiados, continuariam a ser pessoas capazes, tá? Entretanto, acharam por bem nomear duas pessoas de sua confiança para os apoiarem aí em determinadas decisões, que com efeito jurídico, lógico, tá? Olha lá, C, Maurício e Fernando são capazes, independentemente de apoio. Esse é o conceito, ó. Mas Miguel poderá exigir sim que os apoiadores contrassinem o contrato de locação, caso ele seja realmente celebrado, ok? É o que diz lá o artigo 1783-A, parágrafo 5º, tá? Do Código Civil. Letra D. Miguel, em razão da capacidade civil de Maurício e Fernanda, fica proibido de exigir que os apoiadores de ambos contrassinem o contrato de locação. Mentira, ele não está proibido, a lei lhe dá esse direito. Gabarito é a letra C. Vamos para a próxima. Olha lá, pessoal, questão 37. João da Silva, buscando acomodar os 4 filhos, conforme cada um ia se casando, construiu casas sucessivas em cima de seu imóvel, localizada no Morro Santa Marta, na cidade do Rio de Janeiro. Cada uma das casas é uma unidade distinta da original, construídas como unidades autônomas. Com o casamento de Carlos, seu filho mais novo, ele já havia erguido 4 unidades imobiliárias autônomas construídas em matrícula própria, além do pavimento original, onde João reside com sua esposa, Sirlene. No entanto, pouco tempo depois, João assume que tiveram uma filha fora do casamento e resolve construir mais uma casa em cima do pavimento de Carlos, a fim de que sua filha possa residir com seu marido. Sobre a hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta. Questão que trata aí do direito de laje. E aí nós estamos falando lá no Código Civil, artigo 1225. São direitos reais. Inciso 13, né? A laje, incluída aí pela Lei 13.465 de 2017, tá? E o Código Civil regulamenta que pode e o que não pode aí dentro desse direito real, que é a laje. Artigo 1510-A. O proprietário de uma construção base poderá ceder a superfície superior ou inferior. Portanto, você pode ceder a superfície superior ou inferior. Que tem gente que pensa que o direito de laje é só para cima. E não é. Nós estamos vendo que o proprietário da construção base, de acordo com 1510-A, ele poderá ceder também a superfície inferior, ou seja, subsolo, tá bom?
de sua construção, a fim de que o titular da laje mantenha unidade distinta daquela originalmente construída sob o solo. Tá? Parágrafo 1º. O direito real de laje contempla o espaço aéreo ou o subsolo, é o que eu falei, ó, de terrenos públicos e privados, tomados em projeção vertical como unidade imobiliária autônoma, não contemplando as demais áreas edificadas ou não pertencentes ao proprietário da construção base. Tá? Parágrafo 2º. O titular de direito real de laje responderá pelos encargos e tributos que incidirem sobre a sua unidade. Os titulares da laje, unidade imobiliária autônoma constituída em matrícula própria, poderá dela usar, gozar ou dispor. Parágrafo 5º. Ó, os municípios e o Distrito Federal poderão dispor sobre posturas edilícias e urbanísticas associadas ao direito real de laje, né? Você não poder fazer uma janela para o lado, a tantos metros da casa do vizinho, que parece que você está dentro da casa do vizinho. Isso é postura, né? Tá? Esse tipo de restrição que fica a cargo aí dos municípios, tá bom? Parágrafo 6º. Ó, o titular de laje poderá ceder a superfície de sua construção para a instituição de um sucessivo direito real de laje, desde que haja autorização expressa dos titulares da construção básica e das demais lajes, respeitadas as posturas edilícias e urbanísticas vigentes. Então, vamos dizer que você está, nesse caso aqui, você estaria construindo o quê? Mais a quinta unidade, né? A quinta laje, okay? Que seria autônoma em relação às demais. Mas o que dentro aí das posturas municipais, né, do Código de Obras do município, dissesse que aquela área ali só poderia ter 4 andares. Aí, veja bem, seria uma restrição municipal, tá? Não teria nada a ver com o consentimento ou não dos demais proprietários do direito real de laje, ok? Mas nesse caso aqui, o examinador não falou nada de gabarito, tá? Então a gente presume que pode sim ser construída a quinta laje, a sexta, desde que haja autorização expressa dos titulares da construção base e dos titulares das demais lajes. Então, havendo consentimento, pode sim João da Silva autorizar aí que a sua filha fizesse sim uma quinta laje aqui, dentro desse contexto, tá bom? Sabendo disso, nós já podemos ir para as assertivas. Olha só, letra A. João poderá construir nova laje, desde que tal construção não seja feita no subsolo. Artigo 1510-A. Pode sim ser feita no subsolo, desde que dentro da projeção vertical, para cima ou para baixo, e que atenda às posturas municipais, né? Seja feita de acordo com regras de engenharia, arquitetura e obedecendo o gabarito estabelecido aí pelo Código de Obras Municipal, tá bom? Então, quando ele coloca que não, desde que tal construção não seja feita no subsolo, não deixou assertivo incorreto. Ó. Pois o direito real de laje só abrange a seção de superfícies superiores. Mentira, abrange superfície superior e inferior. Letra B. João poderá construir a casa para sua filha, tendo em vista se tratar de direito real de superfície. E por ele, o proprietário da construção base. Olha só, pessoal, direito real de superfície é diferente, está previsto lá no 1225, inciso 2. E o direito de laje, 1225, inciso 3. Então, são conceitos jurídicos diferentes. Ó. A superfície é um direito real, fixado por tempo determinado ou indeterminado, que confere ao superficiário a propriedade da construção ou plantação, ainda que em caráter resolúvel, gratuito ou mediante pagamento de uma pensão periódica e que pode ser transmitido por ato entre vivos ou causa morte. O direito real de laje é mais amplo, pois não é temporário, mas sim perene, tá? De posse aqui dessa informação, você já deveria saber que João poderá construir a casa para sua filha, tendo em vista se tratar de um direito real de superfície, não é um direito real de superfície, sim um direito real de laje, tá? E se adequa, portanto, ao artigo 1225, inciso 13. Se João não poderá construir a casa para sua filha, mentira, poderá sim, tá? Uma vez que o direito real de laje se limita apenas a 4 pavimentos adicionais à construção básica. O direito real de laje não tem esse tipo de limitação. Quem dá esse tipo de limitação é o Código de Obras, que vai dizer, ó, na praia, para que não haja sombra, eu só posso ter pavimento até 4
eu só posso ter construções até 4 pavimentos, e por aí vai. Ah, nesse morro, em virtude da sua geologia, eu só posso ter 3 pavimentos, e assim vai, ok? Não é a lei que vai dizer se pode até 4, 5, né, 6, 10, tá bom? Então, aqui a letra C está incorreta. Letra D, João poderá construir a casa para sua filha mediante autorização expressa dos demais titulares das demais lajes, respeitadas as posturas edilícias e urbanísticas vigentes. Perfeito, pessoal. Esse aqui é o gabarito e está fundado no artigo 1510, parágrafo 6º do Código Civil. Com isso aí, nós terminamos a primeira parte da correção das 7 questões de direito civil. Espero você na próxima aula. Já deixa aquele seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Um abraço!